Saúdo a todos os irmãos, a todas as irmãs, a todos que nos assistem e ouvem neste dia, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Damos graças a Deus por mais uma vez estarmos juntos examinando as Escrituras na direção do Espírito Santo, buscando de Deus a compreensão de sua santa e bendita palavra. Nosso desejo sincero, profundo, de coração, amoroso, é servir a Deus com toda sinceridade. E nós buscamos nas Escrituras a compreensão da vontade de Deus. Nos baseamos na Escritura Sagrada, sem buscar em outros livros, em outras palavras de ensinamento, para não nos deixarmos levar pela compreensão humana, buscando de Deus diretamente o entendimento das Escrituras. Eu acredito que nós temos liberdade para ler, examinar tudo, que diz respeito a Deus. A palavra mesmo diz: ler tudo, examinar tudo, retende o bem. Só que nestes últimos tempos, são tempos trabalhosos, eu procuro me ater somente aqui nas Escrituras, para que nós tenhamos mais certeza de que estamos realmente buscando em Deus, na fonte, na fonte. Nós vamos hoje meditar a respeito de uma palavra que, pelo menos para mim, eu lia, examinava e achava assim, uma coisa um pouco normal, um termo um pouco normal para aquele tempo, para o que estava acontecendo, pelo que a gente viu que aconteceu com Jesus, com todos os seus discípulos. Mas vamos nos aprofundar um pouco na compreensão dessa palavra. Raça de víboras. Raça de víboras. Parece uma coisa assim, esperada que o Senhor Jesus fosse dizer, porque eram pessoas que, na verdade, não tinham desejo algum de servi-lo, procuravam armar-lhe ciladas. Mas vamos meditar, vamos começar lendo aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 3. Vamos ler do versículo 4 em diante, que fala de João Batista. A palavra diz assim: E este João tinha o seu vestido de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Era um homem que abandonou totalmente a vida material. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: Temos por pai a Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Vamos ler até aqui. Aqui nós vemos o João Batista preparando os caminhos do Senhor, a voz do que clama no deserto, anunciando a salvação, e as pessoas iam ter com ele para serem batizadas, o batismo de arrependimento, como o Senhor Jesus disse, arrependendo das obras erradas, tendo uma mudança de vida. E ele viu que vinham ter com ele muitos dos saduceus e fariseus. Eram duas seitas que tinha lá no povo judeu, o povo hebreu, duas seitas. Duas formas de entendimento da palavra, divergentes. E cada um se achava mais certa que a outra. Como acontece hoje? Eu sou lá da igreja tal, eu sou da igreja tal, não é? O que João falou que essas pessoas eram? Raça de víboras. Então aí você vai procurar o que é víbora. Víbora é uma cobra venenosíssima, muito venenosa. Víbora é uma cobra, uma serpente muito venenosa, muito venenosa. Por quê? Porque o que faz a víbora? Em Deuteronômio 32, 33 diz assim: O seu vinho é ardente, veneno de serpentes e peçonha cruel de víboras. Mateus 23, 33.
serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Então, o que é uma víbora? Uma víbora é uma cobra que, quando pega a sua presa, ela inocula, ela injeta o veneno dela naquela presa, e aquela presa morre. Eu tive uma vez um sonho, Deus me deu um sonho, e eu vi uma serpente enorme, e eu fui tentar matar essa serpente, dei um tiro na serpente no sonho, tinha uma arma, dei um tiro na serpente, não aconteceu nada, a serpente não, simplesmente ela entrou num lugar onde tinha um galpão cheio de crianças, e essa serpente, como apareceram ali 2 braços nessa serpente, ela pegou um vidro como se fosse um xarope, um elixir, na outra mão uma colher que ela punha aquele elixir preto, um líquido preto, e dava para aquelas crianças, e aquelas crianças viravam cobra. Então, hoje em dia, isso é a doutrina, o ensinamento, o veneno da serpente. Qual é o veneno da víbora? O que João recomendou aqui? Vocês estão vindo aqui se arrepender, vocês estão batizando, vocês estão se arrependendo, então vocês produzam frutos dignos de arrependimento. Parem de julgar, parem de querer ser melhor que os outros, parem de julgar os outros, pratiquem as boas obras, as obras do Espírito, tenham uma vida transformada. As pessoas estão buscando igrejas, para quê? Estão buscando igrejas para buscar as coisas materiais, muitas vezes, para achar um emprego, para arrumar um casamento, para consertar sua vida material, porque está em depressão, porque está doente. Nós temos que buscar a Jesus para a nossa salvação. Buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça. As demais coisas vão ser acrescentadas. Não podemos ser como essas pessoas aqui, indo lá buscar arrependimento, entre aspas, né? A pessoa não está arrependida de coisa nenhuma, ela vai para a igreja, batiza e continua praticando as mesmas obras, não larga, não deixa os vícios, não deixa a glutonaria, não deixa a feitiçaria, bebedice, prostituição, adultério, mentira, enganos. Continua na mesma vida carnal, terrena, pecaminosa, não houve arrependimento nenhum. Por quê? Porque não estão produzindo frutos dignos de arrependimento. Quando a pessoa aceita Jesus como seu Salvador, ela é lavada no sangue do Cordeiro. Um homem que morreu no nosso lugar, que sofreu tremendamente por causa do meu pecado, do seu pecado, do pecado de toda a humanidade. E a pessoa não dá valor nenhum para isso. Vai lá, batiza, entra para a igreja, venha para a nossa igreja, venha aqui, nós somos o povo eleito, nós somos isso e somos aquilo. Quem busca Jesus não está buscando denominação, não está buscando pastor, não está buscando dinheiro, está buscando salvação, está arrependida, a pessoa está arrependida da sua vida de erros, da sua vida de desvio da palavra de Deus, começa a se recordar das coisas erradas que fez, meu Deus, quantas coisas erradas, e começa a haver uma transformação, porque quem se entrega de coração a Jesus tem uma vida totalmente transformada. Vem o Espírito de Deus e faz morada na pessoa. Vamos ler em Mateus capítulo 12, o versículo 34, a palavra de Deus nos diz assim, 33 e 34. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, o Senhor Jesus também falou, raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Então, como que essas pessoas, sendo más, estavam dizendo coisas boas? Como que elas estavam dizendo coisas boas? A palavra de Deus diz que no Salmo 140, vamos ler o Salmo 140, no versículo 3, diz assim: aguçaram as línguas como a serpente, o veneno das víboras está debaixo dos seus lábios. Então, irmãos, irmãs, servos e servas do Deus Altíssimo, cuidado com as víboras, porque elas vêm, se aproximam da presa. Quem que o diabo busca destruir? Quem que o diabo está atacando? Os que já são víboras, os que são mentirosos, os que são enganosos, adúlteros, ladrões, os que estão desviados da verdade, esses já são dele.
Ele está buscando aqueles que não são dele, aqueles que vivem em santificação e honra. Então, no meio desse povo, no meio do trigo, o diabo colocou o joio, plantou lá o joio, colocou as víboras, estão soltas pelo mundo afora, buscando a quem possa tragar, fazendo a obra do seu pai. Vós quereis fazer a obra do seu pai, do vosso pai, que é o diabo. Ele é mentiroso, é homicida desde o princípio, e as pessoas querem isso. Fazer a vontade do pai deles, que é o diabo, fazer a vontade carnal, levar outros para fazer a vontade carnal. Onde está o veneno dessas pessoas? Debaixo das suas línguas. Cuidado com o que essas pessoas falam. Elas destilam veneno contra você, porque a fé vem pelo ouvir, e o perder a fé, o esfriar a fé, a apostasia vem pelo ouvir também. Ouvir coisas que não são da salvação, ouvir coisas que não são de vida eterna, que não são boas, que não nos alimentam, que só nos trazem tristeza, julgamentos, e apontar do dedo, e julgar, e querer ser mais do que os outros, e entender mais. Veja bem, nós estamos lendo a palavra de Deus aqui, não estou falando de mim, da minha doutrina, da minha igreja, estou falando de Jesus Cristo. Nós estamos lendo aqui o que o Senhor Jesus nos falou, o que a palavra de Deus nos ensina, o que o nosso profeta, preparador do caminho de Jesus, João Batista, veio e falou também, e o Senhor confirmou: raça de víboras. Raça de víboras, por quê? Porque estavam buscando a salvação, e vocês estão falando coisas boas, mas vocês são maus, porque pelo fruto se conhece a árvore. Então você vê a pessoa falando coisas boas, maravilhosas, mas qual o fruto dessa pessoa? É a hora que você vai ver uma pessoa mentirosa, uma pessoa que não tem firmeza nenhuma, qualquer vento de doutrina leva para lá e para cá, não tem firmeza em Deus, não está construindo sobre a rocha, está construindo sobre a areia. Então não vá atrás, não vá após essas pessoas. Em Atos capítulo 28, o versículo 5 diz assim, vamos ler o capítulo 3 ao 5. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de galhos, e pondo-os no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. Picou Paulo na mão, tinha saído daquele naufrágio, sobreviveu todo mundo, estavam ali naquela ilha, e ele fez uma fogueira, colocou alguns gravetos ali, e uma víbora saindo do meio do fogo, fugindo do fogo, picou a mão de Paulo. E os bárbaros, vendo-lhe a bicha pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas, sacudindo ele a cobra, a víbora, no fogo, não padeceu mal nenhum. Aí começaram a achar que ele era Deus. Então, o que aconteceu aqui? Quando às vezes a serpente está fugindo de alguma coisa, ela tem que se agarrar em alguém que pode sustentá-la, em alguém que pode dar guarida a ela. Ela achou ali Paulo, mas Paulo era cheio do Espírito Santo, Paulo tinha a proteção de Deus, e a palavra de Deus promete: se tomar algum veneno, se fizer, não fará mal algum a você, porque Deus nos guarda. Quem faz a obra de Deus está guardado por Deus. Se você está em casa de braço cruzado, não pense que Deus está te guardando, mas está te mandando ir fazer a obra dele. Não é para ficar de braço cruzado, não. Vai evangelizar, vai falar da palavra de Deus. Demonstre pelo teu bom viver, boa forma de viver, que você é um servo de Deus, uma serva de Deus. Então essa víbora veio e picou Paulo. Assim como ela tem tentado picar muitos de nós. Tem injetar o veneno dela em nós. O diabo tem mandado as víboras, os servos dele, as servas dele, para nos ferir, para nos matar na fé. Mas nós estamos confiados em Deus e nós não damos atenção, expulsamos essa obra maligna e o Senhor nos guarda e não acontece nada. E aí as pessoas começam, como aconteceu lá com ele também, aí começaram a achar que ele era um Deus. E ele foi orar pelo um dos chefes da ilha lá, ficou curado, e depois outras pessoas, e Deus fez uma grande obra naquele lugar, por causa do servo dele que estava ali. Já havia poupado todos que estavam com ele no barco. O anjo falou para ele: Deus me enviou para falar para você, o Senhor Jesus me enviou para dizer que você não vai morrer, e todos que estão com você estão sendo guardados também.
Só o barco vai se perder, e nenhum morreu, porque tinha ali um servo de Deus, tinha ali alguém que obedecia a palavra de Deus. Onde você vai, meu irmão, você é proteção para muita gente que está ao teu redor. Continue firmado na palavra de Deus, firmada na palavra de Deus. Tem muita gente sendo abençoada porque você está perto, você está presente e você tem orado por essas pessoas, ainda que nem peçam, nem creiam, mas estão sendo protegidas e abençoadas por causa de você, da tua fé, da tua oração, da tua santificação. Continuemos esse caminho, nos protegendo em Jesus Cristo, nos colocando nas mãos do Senhor. E ninguém nos tira das mãos do Senhor. E Ele nos guarda, nos protege e nos dá vitória em tudo. E nós vemos as mãos dele abençoando também os que estão ao nosso redor. Que Deus te abençoe, querido irmão, querida irmã. Vamos orar uns pelos outros, orar por aqueles que estão ao nosso redor, para que sejam todos também abençoados e possam compreender esta tão grande salvação que é Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém, amém.